prazo correndo, não é, pessoal? Tá com o RESP ali, tudo bom, pessoal? Tudo bem? Você está com o RESP ali em cima da marca, chegou o cliente no escritório, te contratou, você viu, né? Olhou, beleza, vou pegar essa causa aqui, vamos fazer esse RESP. Ou então um prazo lá, um processo que você tinha já até esquecido e saiu aí a publicação e você tem que fazer um RESP agora, né? E às vezes vai ficar, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer com esse RESP aqui? Como é que eu vou... Tudo que eu tenho que checar, tudo que eu tenho que ver, né? Então a gente vai fazer aí uma checagem hoje, né? Tô até tenho umas anotações aqui, porque senão a gente pode até esquecer, né? Então a gente vai fazer uma checagem do que a gente tem que fazer ali, o fundamental no RESP, para que a gente não cometa nenhuma falha, uma falha grave que vai resultar no não conhecimento do seu recurso, né? Então é isso aí que a gente tem que estar sempre atento. Então você pensar sempre no fundamental ali, o que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que olhar aqui na hora de elaborar o RESP, já pressupondo, né, pessoal, que você já fez, já deu aquela, você já trouxe o seu processo, já preparou ali o processo, já usou aquela estratégia, não é, para deixar o teu processo pronto, bonitinho ali, né, pre-questionado, né, ver se precisou, já usou os embargos de declaração, sua acordo não quis examinar uma matéria que você já havia suscitado lá atrás, uma matéria pertinente ao RESP, uma questão federal, e aí chegou agora, vamos checar o que a gente vai fazer agora, né, o que a gente tem que fazer aqui para não cometer nenhuma falha. Então, a primeira coisa, né, pessoal, que a gente vai olhar aqui, os requisitos extrínsecos, né? Vamos olhar tempestividade e preparo, né? Tempestividade e as custas do processo. Então, a gente falando do processo civil, o processo civil, né? Todos vocês já sabem que o prazo regular no processo civil, né? No caso, recai aí para o recurso especial, também são 15 dias úteis. Né? Parece que no penal, que a gente aqui não fala muito de penal, no penal é diferente. O penal tem eventualmente um recurso de declaração, acho que tem embargos diferentes, prazos diferentes, né? No processo civil são 5 dias, se eu não estou enganado, no penal são 2 dias. E também parece que no penal o prazo é corrido. Então, aqui, processo civil, prazo 15 dias úteis, tá? Para o recurso especial. Se houver procuradores diferentes e o processo não for eletrônico, forem autos físicos, se não forem autos eletrônicos, aí também tem o prazo em dobro, não é? O mesmo que acontece com o Ministério Público, Fazenda Pública, né, os procuradores de Estado, aí, no meu caso, a gente sempre trabalha com prazo em dobro, no caso são 30 dias. E o que a gente tem que falar? Preparo, né? O preparo do recurso são as custas processuais, né? E também o porte de remessa e retorno, que também não existe o porte de remessa e retorno no caso dos autos eletrônicos. Tem uma resolução do STJ, se eu não me engano, a primeira de 2016, depois vieram outras que dispensam isso aí, tá? Então, agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para tirar a guia? Você vai lá no site do STJ e você vai extrair a tua guia de preparo ali, tá? Você tira a guia ali e vai juntar lá embaixo, no processo de origem, no tribunal de origem, vai juntar essa guia na hora que você for entrar com o teu recurso. O que é interessante a gente falar do prazo aqui, que eu falei outro dia já, vou repetir hoje na nossa checagem. Feriado local, pessoal. Feriado local tem que ser comprovado no ato de interposição do recurso, está no Código de Processo Civil, tá bom? Mas o que acontece aí? O que vocês têm que ver aí? Tem alguns feriados que são ditos nacionais e que estão na cultura aqui, né, nossa, popular, como feriados nacionais em que não há expediente, e não há realmente, de fato, expediente forense, mas que o STJ não considera como feriados nacionais. Então, ele exige também a comprovação, como se fosse um feriado local, tá? Essa discussão está muito forte no STJ, e eles têm matado muitos recursos especiais com base nessa questão do feriado local, recursos que nós, advogados, né, quando a gente esquece de contar a segunda-feira de carnaval
e o dia de Corpus Christi, que são dias variáveis no calendário, são feriados variáveis no calendário, e que, se você não contar esse dia como dia útil, ou seja, você considerar como dia não útil e incluir ele no teu prazo, na hora que você for prorrogar teu prazo ali, usar a prorrogação do prazo do feriado, você vai perder o prazo aqui em cima no STJ. Tá? Então, essa discussão não está definida na STJ, eles estão discutindo lá os ministros, tem ministro a favor, tem ministro contra, mas a maioria ainda é por entender que segunda-feira é de carnaval e que segunda, as perguntas, pessoal, podem deixando as perguntas, eu estou vendo aqui, e no final eu respondo, tá bom? Pode deixar. Pode mandar pergunta, tá, gente? Vão mandando, no final eu respondo. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu pesquiso e respondo para vocês na próxima, tá? Então, o que acontece? Esses dias vocês têm que tomar muito cuidado. Segunda-feira é de carnaval e Corpus Christi. Então, vocês não podem contar como dias não úteis. Se for contar, porque no teu tribunal lá não teve expediente forense, você tem que juntar, comprovar, fazer a comprovação de que não havia expediente nesse dia, por isso era dia não útil e não correu o prazo ali. Além disso, como é que você vai fazer essa comprovação? Você vai fazer essa comprovação com um ato normativo do tribunal, tá, pessoal? Não é com foto da página da internet, não, do sítio, porque eu já vi jurisprudência na STJ dizendo que isso não vale, tá? Então não adianta pegar, tirar foto, salvar um PDF da página aqui da internet e juntar na hora do recurso. Não dá para fazer isso, você tem que pegar o ato normativo. Portaria, resolução, normalmente é uma resolução, e junta o texto ali da resolução. Aí vocês não vão ter problemas com prazo, tá? Não vão ter problemas com prazo. Outra questãozinha interessante, que está recente, que antes era diferente, que mudou, né? Você interpôs o recurso especial, né? Usou o prazo ali, interpôs o recurso especial, às vezes você interpôs o recurso especial bem no comecinho do prazo e tal, e a outra parte entrou com embargo de declaração, né, do acórdão. E aí o que acontece? Você ficou com o recurso especial parado, né, pendente, aguardando o julgamento dos embargos de declaração. Você precisa reiterar as razões do recurso especial? O Código já tratou dessa questão que antes gerava dúvidas, né, porque antigamente o que acontecia muito? Os embargos de declaração eram julgados, né, eram rejeitados pela turma, e mesmo assim nós, advogados, éramos obrigados a reiterar as razões do recurso especial, senão o recurso especial não era conhecido, né? Não era recebido, você perdia o recurso. Então, o que acontece? Hoje não é mais assim, você só vai precisar reiterar as razões do recurso especial se houver alguma modificação no julgado, a gente vai ser intimado, o advogado é intimado para fazer isso aí. Tá? A súmula 579 do STJ também já resolveu isso, então ele coloca aqui, ó, não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior, tá? Então, se não tiver alteração de resultado, não tem problema nenhum. Isso aqui é a previsão também, artigo 1024, parágrafo 5º, tá? do CPC atual, né? Eles falam aqui, ó, se os embargos de declaração forem rejeitados e não alterarem a conclusão do julgado, né? Vou ler desse jeito, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento será processado e julgado independentemente de ratificação. Então, não precisa mais, ou seja, facilitaram a nossa vida. Tá? Tem súmula no STJ também sobre isso, então está bem tranquilo aí. Mas a gente tem que ficar atento, né? Que o que acontece é isso. Se houver uma alteração, a gente tem que estar atento. E as hipóteses de cabimento estão ali no artigo 105, né, no inciso 3º da Constituição Federal. Então, a gente tem aqui, né, no inciso 3º, e o recurso especial é cabível, né, aquele texto lá, né, contra as decisões, em única e última instância, decisões decididas. E aí a gente fala assim, que, né, tem os 3 incisos, a linhas A, B e C. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Essa aí, geralmente, todo mundo entra, né? A linha B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Todas essas aí,
a linha B e a linha C são desdobramentos da linha A, tá, pessoal? Porque a gente tem que entender. No recurso especial, a função do STJ, ela é de dar unidade ao direito. A nossa causa que a gente leva inter partes para o STJ hoje é uma causa assim, a decisão ali do processo mesmo, o resultado que vai haver entre uma e outra parte, já é uma questão para o ordenamento jurídico, para o nosso sistema jurídico, para o STJ, já é uma decisão que ela tem, não vou dizer, como é que eu vou dizer assim, ela não é a questão principal mais, a questão principal para o STJ é uma corte que vai dar unidade ao direito, né? Ela tem que haver a interpretação do direito, que ela seja feita uniforme, que o direito seja aplicado de forma uniforme em todo o território nacional. Então, a nossa questão interpartes ali, ela já é uma questão, não é o principal na visão do STJ, tá? É uma questão subsidiária, é o pano de fundo para eles, para ver se a aplicação da lei federal está sendo feita de forma correta pelos diversos tribunais do país. Então, aí por isso que a gente tem essas alíneas, contrariar tratado ou lei federal, negar-lhes vigência, julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja dado ou atribuído outro tribunal, que é a famosa linha C, quando o recurso especial é interposto com base no dissídio pretoriano. Então, assim, eu geralmente, na minha vida aí toda, aí, ao longo da minha carreira, tanto na advocacia pública, na procuradoria, como no escritório, eu sempre faço, né, alíneas A e C. Raramente, eu não me lembro muito de ter elaborado o recurso pela linha B, eu não vejo também. Então, assim, é uma linha mais difícil de você ver na prática, no dia a dia. Então, a gente foca mesmo aqui nas alíneas A e C. Então, andando aqui, né, vamos lá, seguindo no nosso caminho aí. O que é interessante a gente ter em mente aqui? Primeira coisa, né? Lei, né? O que a gente vai ver aqui? Lei federal, né? Então, não cabe RESP, pessoal, não cabe RESP por afronta à lei local, é a súmula 280 do STF. Então, você vai lá no teu checklist ali e vai vendo tudo isso. Tem que tomar cuidado. Quando você tem uma causa em que você está discutindo ali, tem discussões em torno da lei local, você já antes, na discussão perante o TJ, você já tem que tentar desviar essa discussão por uma questão de uma lei federal, se você quer trazer a questão para o Superior Tribunal de Justiça. Senão, o que vai acontecer? Você vai brigar muito ali na questão da aplicação da lei local, depois você não tem mais recurso para os tribunais superiores, nem para o STF, nem para o STJ. Hoje a gente está falando especificamente do recurso especial, mas aí você não tem mais. Eu vejo isso muito hoje na área que eu estou, na Procuradoria, que é Direito Ambiental, então tem muita regulação, né, da legislação mesmo aqui do Distrito Federal, então já é mais difícil de você preparar um recurso especial extraordinário aí. Você tem que saber ir preparando a tua causa. Se você ficar muito preso na discussão da lei local e o Tribunal de Justiça fixar o entendimento dele, né, basear o entendimento dele em cima dessa lei local, acabou. Mesmo que você tente no teu recurso especial desviar o foco, você já não consegue mais, porque os ministros do STJ, os assessores, eles vão ler o acórdão. Eles vão olhar e falar, não, o acórdão está fundamentado em lei local, isso aqui é lei local, tá? Então, aí não cabe o RESP, como também não cabe o RE, né? Ato administrativo, cabe? Contrato administrativo? Não cabe. É lei federal. Lei federal. Constituição Federal, está discutindo. Constituição Federal, artigo de Constituição Federal. Não vai trazer essa questão para dentro do RESP. Não vai ser conhecida. O RESP nessa parte não vai ser conhecido. Se for todo ele nisso aí, não vai ser conhecido, tá, pessoal? Aí você vai ter que fazer o recurso extraordinário. Vai ter que estar pré-questionado também. E no recurso especial ou extraordinário tem aquele agravante, que é a preliminar ainda da repercussão geral. Então, ainda tem isso. Você vai ter que demonstrar também que aquela violação ali, aquela discussão tem uma repercussão geral nos termos da Constituição e do CPC. Então, tem matéria constitucional, separa para o RE. Isso aí existe desde a Constituição de 88, toda aquela matéria que era julgada pelo STF, que englobava essa competência hoje para o STJT, cabia dentro de um recurso só, do recurso extraordinário. Agora a gente tem 2 recursos desde então tem que separar bem cada recurso para que serve. Então, matéria constitucional, deixa para o recurso extraordinário.
Mas se tiver um acórdão, tem que fazer. Eu vou falar ali mais na frente rapidinho. E Constituição Estadual? Também não é lei federal, né, gente? Constituição Estadual é Constituição Estadual. Não cabe alegação de violação a dispositivo de Constituição Estadual e um recurso especial. Também não vai ser conhecido por conta disso aí, tá? Súmulas, a gente pega aqui, ó, violação à súmula. Eu já vi muito da minha vida passar por mim, tanto quando eu era assessor lá no STJ, como até hoje vejo, muito na Procuradoria também a gente vê, quando está como recorrido, o advogado faz o recurso especial, às vezes faz o recurso especial inteiro, alegando que é violação à súmula do próprio STJ mesmo. Eles vêm e falam, olha, essa decisão aqui é absurda, violou a súmula do STJ número tal. E o recurso especial não é conhecido. E o pior, às vezes a pessoa, a parte ali, tinha até razão, ele tinha razão na causa. Só que ao invés de ele preparar e fazer o recurso especial com base na linha C, que a gente viu ali em cima, ó, der a lei federal, né, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, vou ler aqui o artigo todo que a gente pega aqui. Então, você pega aqui. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, com detenção recorrida. Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, é a linha C. Aí o que o advogado faz? Muitas vezes eu vejo, nesse caso aí, ele entra com violação à súmula, porque já o STJ já decidiu tanto aquilo, às vezes até a favor dele, ele entra com violação à súmula, ele não faz cotejo analítico, não traz os precedentes, e aí ele se perde ali na elaboração do recurso, né? Então, o que acontece? Você vai pegar, né, e vai ter que prestar atenção nisso, que em alguns casos você vai poder colocar dentro do RESP, outros casos você não vai poder colocar dentro do RESP. Pessoal, vai deixando as perguntas aí, no final eu vou respondendo para vocês, tá bom? Só para não perder aqui a... Então, passou isso. Outro ponto fundamental na hora de você fazer o RESP. Você vai ter que ler o acórdão, aquilo que eu falei aqui outro dia, está lendo o acórdão ali, ver todos os pontos do acórdão, né, o que o acórdão falou, cada ponto, cada fundamento do acórdão, e atacar um por um. Um por um. Tem que atacar um por um. Se você não atacar um por um, vai cair na súmula 182 do STJ mesmo, que é uma súmula que trata do agravo, mas aqui é aplicável analogicamente quando a parte não impugna todos os fundamentos da decisão recorrida. Essa súmula ela conta, né, o seguinte, ó, ela diz, se referindo ao artigo do CPC antigo, é inviável o agravo do artigo 545 do CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Né? Então, vai incidir, geralmente os ministros jogam essa súmula 182, ou também a 283 do STF, que eles aplicam analogicamente, né, que diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Então, vocês têm que atacar todos os fundamentos da decisão, tá? Tem que atacar todos os fundamentos, senão o recurso especial não vai ser conhecido. Agora, vamos falar um pouquinho da súmula 284, que é a súmula que trata da deficiência recursal, muito aplicável ao RESP também. E ela engloba vários casos, tá, gente? Várias situações aí que essa súmula trata. E o que ela diz aqui, ó? É inadmissível o recurso extraordinário, isso serve para o recurso especial, é usado analogicamente, tá? Quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Então, por exemplo, uma coisa que a gente já vê de cara, que eu já vi vários recursos especiais serem trancados, não conhecidos, não admitidos. Por exemplo, o advogado vem, faz o recurso ali e ele não indica nenhum dispositivo do permissivo constitucional. Ele não diz em qual artigo da Constituição ele está fundamentando o seu recurso especial, né? Obviamente, o artigo 105.3, em qual a linha, se ele está entrando com o recurso especial pela linha A, se ele está entrando pela linha B, se ele está entrando pela linha C, ou se ele está entrando pelas três alíneas,
ou pela linha A e pela linha C, que é muito comum. Então, o que você tem que fazer no teu recurso ali? Primeira coisa, para deixar ele claro, você vai entrar pela linha A e pela linha C, você vai abrir 2 capítulos no seu recurso. Vai começar pela linha A, vai fazer um tópico e vai explicar ali tudo direitinho. A gente vai falar aqui mais um pouquinho na frente. Depois você vai pegar o recurso pela linha C e também vai fazer um capítulo, e lá você vai fazer o cotejo analítico, que eu vou falar um pouquinho ali mais na frente, tá? Que você vai tratar realmente da divergência jurisprudencial. Então, o que acontece? Tem advogado que mistura tudo ali na petição, não fala por que está entrando, qual é o fundamento do recurso dele, e não explica ali, não deixa as razões claras. Se as razões não estiverem claras, já cai aí na súmula 284, tá? Outra coisa, tem muito recurso especial também que o advogado não indica quais os dispositivos que o acórdão recorrido violou. Quais os artigos de lei federal? Que lei federal que foi violada? Qual que foi? Foi o Código Civil? Qual artigo do Código Civil? Foi o Código Tributário Nacional? Qual é o artigo do Código Tributário Nacional que você entende como violado? E aí você vai ter que demonstrar no recurso. Então, se não fizer isso também, já começa a cair aí o seu recurso, né? Já começa a mostrar essas falhas e não passa disso aí. Então, qualquer falha dessa que eu estou passando para vocês já é suficiente para matar o teu recurso especial. O ministro da STJ não precisa somá-las, não. A primeira lá em cima que eu falei, ele já cai. Você entrou com o recurso especial, não indicou você pela linha A, pela B, pela C, você já perde o recurso aí. Tem ministro, tem jurisprudência que às vezes admite, mas não dá para esperar a boa vontade deles, tá? Assim, achando que não dá para ir na fé, tá, pessoal? Depois, indicou permissivo constitucional, indicou os artigos que você tem como violados, não é? Gente, eu estou considerando que já foram pré-questionados, tá? Vou falar um pouquinho do pré-questionamento aqui na frente, mas vamos presumir, a gente já sabe que é pré-questionamento, está pré-questionado, por isso que você está alegando no recurso especial, senão não tem recurso especial também. Então, indicou precisamente? Aí vamos lá. Demonstrou com clareza onde é que está a violação? Porque aí a gente tem que demonstrar onde é que está a violação, né? Eu tenho, às vezes, compartilhado decisões aqui com vocês, precedentes. Hoje eu não vou fazer compartilhamento de tela, mas muitas vezes eu faço. E eu leio para vocês, né, que o advogado, nós, temos que realmente desconstruir os fundamentos da decisão recorrida. Não é chegar na petição do recurso especial, né, por exemplo, aqui que a gente está tratando agora, e dizer, o acórdão violou o artigo 146 do CTN. Tá, e violou por quê? O que o acórdão disse? Qual a interpretação que ele deu? Por que esse artigo tinha que ser aplicado ao caso? E por que não foi aplicado? Realmente não foi aplicado ou foi mal interpretado? E se não foi aplicado, por que deveria ser aplicado? Isso tudo vocês têm que deixar claro na petição do recurso especial, nas razões. Senão, vai cair também na súmula 284, deficiência recursal. Você não conseguiu convencer o ministro nem que havia uma violação ali, né, que havia um indício, alguma coisa, nem começou. Ainda, né, essa violação, ela decorre exatamente desses dispositivos, eles estão conectados, né, a conexão entre eles, o que você diz que houve de violação está relacionado com aquele dispositivo, a matéria que o acórdão está julgando é aquela, porque o que a gente tem visto muito, né, a pertinência do que a gente alega como violação a determinado dispositivo e a sua causa. Né? Porque tem muitas vezes a gente vê muito também, vários recursos, que os advogados eles indicam como violados um monte de dispositivo e aí não explica um por um, né? Deixa solto lá na petição, porque se você indicar um monte, você vai ter que fazer uma petição gigante para mostrar a violação de cada um ali. E ainda vai ter mais dificuldade com o pré-questionamento. Tá? Então, tem que pensar muito bem nisso aí. Vocês vão procurar na internet, se vocês procurarem no STJ, quando eu falo disso, o artigo, eles falam assim, eles têm falado assim, os ministros, é o dispositivo sem força normativa para alterar o acórdão. Então, às vezes, até eles entendem, ainda que fosse violado, esse dispositivo, ele não tem conexão com a causa, ele não tem pertinência com a causa, não interessa a causa. Então, ele não é um ponto fundamental. Não é por conta da aplicação ou não dele que o acórdão vai decidir assim ou teria decidido em uma direção, num sentido oposto
ao que foi decidido. Então, isso é muito importante vocês saberem. Estou dando aqui linhas gerais, sem entrar em muitos detalhes hoje, né, pessoal? Mas fundamentalmente é isso, que a gente tem que pensar em fazer é isso, tá? Tem que ter essa pertinência, tem que ter essa pertinência com a causa, senão o recurso também morre, tá? Que mais? Importante aqui. A gente tem que lembrar sempre que ainda tem e ainda está em vigor aquela súmula 126, né, do STJ. E ela diz o seguinte, ó, quando tem fundamento constitucional, como eu falei agora há pouco, no acórdão, vocês têm que entrar com recurso especial também, se o fundamento for suficiente para manter o acórdão. Se não, se fizer só o RESP não vai ser conhecido, tá, pessoal? Não vai ser conhecido. Então, o que diz aqui, ó? Essa súmula fala o seguinte: é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário, tá? Então, isso é muito importante vocês verem isso aí, tá? Não pode se esquecer disso jamais. E outra questão que a gente tem que lembrar, súmula 735, não cabe recurso extraordinário contra o acórdão que defere medida liminar. Então, aquelas medidas liminares, aquelas tutelas de urgência, que vão ainda ser decididas ao longo do processo, em geral, o recurso especial, ele não segue muito bem, tá? Se o ministro ou o assessor lembrar dessa súmula aqui, ele vai matar o teu recurso especial. Claro que na advocacia, então a gente tem que tentar tudo, mas vocês têm que ter isso na cabeça até para avisar, né, os seus clientes da possibilidade de um recurso desse, contra uma medida dessa, não seguir adiante, tá? E aí nós vamos falar aqui da súmula 7, né? Falei outro dia, a gente falou uma aula inteira sobre isso aqui, né? E aí, na hora de você elaborar o teu recurso, você vai ter que tomar muito cuidado com a súmula 7, para não deixar solto na petição nenhuma frase, nenhuma palavra que dê alguma chance do ministro aspiar e falar, olha, está discutindo prova, o recurso ele está pedindo aqui reexame de provas que é vedado pela súmula 7. Então, isso não pode, vocês têm que tomar muito cuidado para não cair na súmula 7. Tem muita gente que cai na súmula 7 assim, de bobeira mesmo, tá? Porque escreveu ali de uma frase, deixou solto, ou deixou um pedaço da apelação ali, né? Copiou, e aí passou um trecho que falava da prova, porque na apelação você ainda podia falar da prova, agora não pode mais, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A mesma coisa em relação à súmula 7, a súmula 5, desculpa. A súmula 5 fala da questão de interpretação de cláusula contratual, né? Então, uma interpretação de cláusula contratual dentro ali do contrato, no interpartes, que é aquilo que a gente falou, né? Ele não interessa para não cabe no recurso especial, que tem um outro fundamento, uma outra função, que é da unidade ao direito federal. Você está discutindo o contrato ali em si mesmo, não dá. Mas olha, pessoal, não desanimem com isso, porque a súmula 5, ela não impede, por exemplo, principalmente naqueles contratos contratos de turismo, contratos de adesão, contratos com companhias aéreas. Então, há aquelas cláusulas que às vezes a gente sente, vê e sabe que são leoninas, abusivas, e essas cláusulas que se repetem em milhões de contratos, o STJ tem analisado, tem feito o cotejo dessas cláusulas com as leis federais, especialmente no caso aí com artigos do Código de Defesa do Consumidor. Então, você pode montar o seu processo em cima disso aí, mas sempre trazendo a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ali, é o seu caso, por exemplo. Né? Às vezes, até em contratos de locação, vocês podem conseguir superar isso, mas dá para fazer, mas com muito cuidado nisso aí. Não ficar preso na própria interpretação ali da cláusula contratual em si, porque aí sim incide a súmula 5, tá? Em relação ao pré-questionamento, pré-questionamento é outro requisito fundamental que vocês têm que ter no recurso especial. Como é que você precisa no recurso especial mostrar o pré-questionamento? Não precisa, gente, você não precisa. Eu não faço nos meus recursos especiais. Eu vou. O que eu acho que é interessante você fazer, que eu faço muito, que aí já, no meio das razões eu já deixo o pré-questionamento claro, eu cito trechos do acórdão que tratam ali exatamente daqueles artigos
que eu entendo que foram violados, e a gente está demonstrando ali. Né? Tem advogado que gosta, cada um faz de um jeito. Né? Tem advogado que gosta de abrir uma preliminar de pré-questionamento e dizer que está pré-questionado, mas isso aí não vai ajudar tanto o seu recurso, se o ministro entender realmente que não houve o pré-questionamento. E o que é o tal do pré-questionamento? Né? Pré-questionamento é o debate prévio, exame, julgamento da causa, aquela causa decidida, né? Questão decidida. Então, o que acontece? Que vem lá da Constituição. Então, o tribunal tem que ter se debruçado ali e decidido a causa em relação a se aquela lei era aplicável ou não, como é que deveria ser interpretada. Então, isso aí é fundamental, tá, pessoal? Vocês têm que ter isso em mente, que o pré-questionamento vem lá de trás, né? Vem de questões que você suscitou antes da apelação. Ou, eventualmente, questões que surgiram ali no acórdão, podem acontecer, isso de vez em quando acontece, e que aí você é obrigado a usar realmente os embargos de declaração para pré-questionar ali uma violação, alguma coisa que surgiu ali no acórdão, e aí levar essa questão para o STJ, STF. Eu já tive sucesso muitas vezes lá ali na Procuradoria, que a gente alegava, era quando a turma meio que julgava uma causa e dizia que uma lei era inconstitucional, mas não levava a questão para o órgão especial do tribunal, né? Então a turma ali, com 3 desembargadores, julgavam e falavam, não, isso aqui, essa lei é inconstitucional. Se esqueciam, né, da previsão da Constituição, se eu não me engano, no artigo 97, que tem que levar o caso aí, nessa hora tem que afetar o caso, aqui em Brasília, no caso, era o Conselho Especial. E aí você tem que estar com embaixo de declaração, levantar essa questão, se a turma não tivesse o entendimento, aí você faz já, né? Fazia um recurso especial e um recurso extraordinário ali, tinha argumento para os dois. E aí dava resultado. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Tem hora que você tem que usar os embargos de declaração. O Código Novo previu o pré-questionamento ficto. Eu não vou falar aqui agora de todas as espécies de pré-questionamento, porque, como eu já disse aqui, para nós advogados, o que interessa é a questão estar pré-questionada, clara, evidente. Discutir isso é pré-questionamento. Se ele é tido numérico, implícito, explícito, eu já passei aqui, já falei algumas vezes que o STF fala mais em pré-questionamento explícito. O STJ tem muita jurisprudência falando de pré-questionamento implícito, que é quando não está citado ali o artigo de lei, não é? Foi uma evolução do entendimento do STJ. No começo do STJ, pré-questionamento implícito era outra coisa, é mais do que é hoje o pré-questionamento ficto do artigo 1025, tá? Só que a jurisprudência evoluiu, mudou, e no final das contas, o que é pré-questionamento não importa se é ficto, se não é ficto, se é numérico, não é numérico, é o tribunal ter julgado aquela causa ali, tá? Então, o que acontece? O tribunal tem que ter julgado aquela causa, tem que estar claro no julgamento do acórdão que ele tratou daquele dispositivo, embora, às vezes, ele não cite numericamente ali o dispositivo, tá? Então, isso é muito importante. Em relação ao artigo 1025, que é o tal do pré-questionamento ficto, que é quando o tribunal insiste na omissão, né, apesar da questão ter sido suscitada antes da apelação. O tribunal não se manifestou sobre a questão federal. Aí você veio e entrou com base de declaração. O tribunal continua não se manifestando, aí o artigo 1025 permite ao STJ, se ele entender que houve realmente omissão da pode examinar a questão. Só que o STJ tem um porémzinho aí. Ele ainda está arraigado com o sistema anterior e está exigindo, a jurisprudência do STJ tem exigido, que nós, advogados, aleguemos, no mínimo, a violação ao artigo 1022 nesse caso aí. Até para que eles possam passar, realmente, né, ao exame da questão. Só que tem que alegar a violação ao 1022. Só que não é aquilo que eu falei, como é aquilo que eu falei agora há pouco. Não é só alegar. Tem que mostrar que houve omissão, tem que demonstrar que houve a violação ao artigo 1022. E dizendo por que aquela omissão realmente atrapalhou ali o julgamento e levou o julgamento para uma decisão, né, que não deveria ter ocorrido se eles tivessem realmente aplicado a lei. Então, isso aí é muito... tem que prestar muita atenção nisso, que a jurisprudência está assim. Dissídio pretoriano, pela linha C, o que a gente tem que fazer? Lembrar que, apesar de ser pela linha C,
a questão ali, a divergência entre os tribunais, entre os acordos, recorrido no caso, né, o que a gente quer mudar, e o paradigma, que é o que a gente traz como fundamento para dizer, olha, a decisão correta é do paradigma e não do recorrido, a gente tem que ter em mente que os dois acordos têm que se tratar, óbvio, de casos semelhantes, e o pré-questionamento tem que ter ocorrido nos dois. A lei ali tem que estar bem clara, a decisão tem que estar bem clara ali de que eles estão debatendo sobre aquele artigo de lei. Senão também não vai vingar o recurso especial pela linha C, tá? E a gente tem que lembrar sempre, tem essas questões aí, não dá para trazer duas jurisprudências de um mesmo tribunal, porque aí também não cabe o recurso especial. Tem uma série de detalhes aí, e o mais importante é lembrar vocês que, no caso da linha C, além disso, de que tem que ter o pré-questionamento também, e que ele tem que estar, a violação à lei federal tem que ser trabalhada também ali, como você trabalhou na linha A, você vai ter que trabalhar a violação à lei federal ali, dizer que é a interpretação da lei que está incorreta, né? O cotejo jornalístico tem que ser muito bem feito, tá? Então tem que trazer, eu faço tabelas, relatório dos dois acordos e mostra. O relatório como trata do mesmo caso. O relatório do acordo recorrido, depois o acordo do paradigma. O caso é o mesmo. Aí vem fundamentação. Ó. Assim, ó, nesse caso aqui eles aplicaram a lei desse jeito, nesse caso aqui eles aplicaram a lei do outro jeito, ou não aplicou. Aí você vem, faz o cotejo. Né? Eu faço por tabela. E no final falar da conclusão. Ó. Chegaram a conclusões diferentes, e a conclusão correta do nosso entendimento é pelo paradigma, por conta disso, trabalha mais um pouquinho. Aí você não vai ter problema no teu recurso especial pela linha C, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, não deixem lá no cabeçalho a linhas A e C e esqueçam de fazer a linha C. Não façam a linha C só com citação de emendas. O STJ não admite isso, não é cotejo analítico. Tem que pegar os trechos internos dos acordos ali. Tá? Por isso que o recurso com a linha C fica um recurso mais extenso, um recurso mais trabalhoso, mais um pouquinho mais chato de fazer. Mas é isso, não tem jeito. Se você quiser mesmo fazer o recurso, não adianta. Né? Outra questão importante que eu ia falar tem que tomar cuidado, né, com a decisão, ela tem que ser de única ou última instância. Então a gente tem que tomar cuidado quando você vai recorrer de um acordo, se ele ali, né, no tribunal, não há um recurso, às vezes, cabível ainda, ou no sistema processual civil, ou até mesmo no regimento interno do tribunal, que isso aí pode derrubar o teu recurso especial, tá, pessoal? Eu acho que, não sei se tem mais alguma coisa aqui, basicamente, eu acho que basicamente é isso, tá? Fazer o pedido, sempre claro, no final do recurso, né? A gente tem que fazer o pedido também, igual faz o pedido da petição inicial, pedido de recursão, um pedido sempre claro, pedido da reforma, anulação, do acordo recorrido, né? Diante do que já foi exposto, e basicamente é isso aí. Seguindo mais ou menos essa linha, você não vai ter muito problema no seu RESP, mas tem que ter sempre essa fundamentação. O que eu acho importante, que eu vejo que às vezes muitos advogados fazem, que eu acho que não dá certo, não gosto de fazer, é alegar violação a um monte de dispositivos de lei. Isso aí só complica o teu recurso especial e complica também os recursos subsequentes por conta da obrigatoriedade de você ter que impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida. Então, imagina que se o teu recurso especial, você alega a violação a 20 dispositivos diferentes, e aí vem a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal e diz, em relação a esse dispositivo não cabe por causa disso, esse aqui não está pré-questionado, aquele ali não tem pertinência com a causa, o outro lá não foi violado. Você vai ter que fazer um agravo aí, atacando tudo isso. Então, agravo em recurso especial vai ser complicadíssimo de fazer, porque você também no agravo vai ter que impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. Então, guarde atenção com isso, tá? E a gente vai aqui, eu vou ver o que temos aqui. O Alves deixou uma pergunta aqui, acho que foi no Facebook, mas não é muito de direito, mas não, eu entendo, não dá para explicar isso aí, tá? Esse negócio de apreensão, eu não vou entrar nisso aí, porque primeiro que não é civil, é penal, né?
mas realmente essas últimas decisões, elas realmente são complicadas aí do Supremo. É isso, pessoal. Eu acho que não tem mais nada, né, para a gente falar hoje. Vou agradecer aí a presença de vocês. Quem gostou, se quiser, dá um like, né? E a gente vai conversando aí. Dá um like, compartilha aí nossos vídeos, tá? Eu vou ver se tem alguma. João Paulo Dutra. Não, esse curso não aborda a área penal, é só a área de processo civil, tá? Tem umas diferenças, tem umas nuances em relação ao processo civil e ao processo penal, até porque no processo penal, pessoal, vocês têm o habeas corpus, né? Então, o habeas corpus, como a gente tem, assim, no processo civil, essa restrição no recurso especial e no recurso extraordinário, essa restrição diminui muito no penal. Se você não tiver, por exemplo, você tem uma causa aí penal, aí você entrou com recurso especial, não foi conhecido, não subiu, não foi provido. Você sempre vai ter a via aberta, a via do habeas corpus aberta no teu processo. Vez ou outra você vai poder entrar com habeas corpus, né? Tem político aí que entra com 200 habeas corpus, né? Até ver se um dá certo. Então, o penal, eu acho que perde um pouco esse caráter de a importância do recurso especial e do extraordinário aí no caso. Por isso que a gente foca no civil, que também é a área que a gente trabalha aqui, trabalhei a vida inteira com isso. Então, me sinto muito mais seguro em falar sobre processo civil com vocês do que processo penal, que eu trabalhei lá atrás, no começo, quando eu era estagiário, há mais de 20 anos atrás. É, então, assim, na frente, mais para frente, provavelmente no canal a gente vai oferecer alguma coisa na área penal, tá? Mas aí eu vou falar com vocês, vai ser mais o Davis, como quem sabe, quem acompanha o canal somos 4, né? Somos dois casais. A Carolina, que já foi juíza por 13 anos, trabalhou como juiz auxiliar no STF, no CNJ. A Mirella, que é minha esposa, que é procuradora de Estado, né, aqui em Brasília, procuradora de outro Estado em Brasília, só atua com o Tribunal Superior. Eu, que também sou procurador de Estado, e eu e a Mirella advogados, tenho meu escritório aqui em Brasília. E o Davis, que é promotor de justiça, né? Então, a área penal é com o Davis. Então, eu tenho que falar com ele para saber quando que ele vai estar disposto a entrar também junto e a gente trabalhar alguma coisa na área penal, tá? O J. Paulo Colutra, tá bom? Dessa vez, não, viu? Eu queria até aqui, ó. É isso. Depois eu vou responder. Acho que tinha uma pergunta sobre decreto legislativo, se caberia no conceito de lei federal. Eu acho o seguinte, pessoal: conceito de lei federal aí, a gente tem que lembrar da lei daquele artigo o 59, né? E um decreto legislativo, se eu não me engano, ele está mais voltado ali para o interna corporis ali do Congresso Nacional, né? Dos atos ali do Congresso Nacional. A princípio, eu não vejo como um decreto legislativo ser objeto de recurso especial com sucesso. Mas eu prometo que eu vou trazer isso no começo da próxima live como uma resposta. Essa é a minha ideia inicial, eu acho que não caberia, tá? Mas a gente tem que saber exatamente qual a natureza ali do decreto legislativo. Se eu não estou enganado, o decreto legislativo ele não tem essa natureza de lei em sentido material, que é aquela lei com ato normativo geral, né? Abrangendo uma categoria imensa de pessoas. Está mais fechado ali no âmbito do Congresso Nacional, tá? Pessoal, bom, é isso. Eu agradeço aí a presença de todos vocês, tá bom? Até a próxima. Semana que vem deve ser na quinta-feira mesmo essa live, tá? Como a gente sempre faz, 9 horas, quinta-feira. E se alguém se interessar pelo curso, lembre-se de mandar um e-mail, coloca aqui na gente, aqui no Facebook, o seu interesse, no Instagram, tá bom? A gente capta aí e entra em contato com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. O olho tá ruim pra caramba.